Você já se perguntou por que a estrela de David é tão poderosa e reverenciada em todo o mundo? Muito mais do que um símbolo religioso, ela carrega segredos antigos que atravessaram gerações, atravessando tempos de glória e perseguição. Mas e se eu te disser que existem significados ocultos nela, que poucos ousam revelar? Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de mistério, revelações surpreendentes e conexões divinas que podem transformar sua visão sobre esse símbolo milenar. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre a estrela de David. Vamos desvendar esses mistérios juntos? A estrela de David é um dos símbolos mais reconhecíveis e misteriosos do mundo. Mas o que exatamente ela representa? A primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é o judaísmo, e não é por acaso. O símbolo, também conhecido como Magen David, tem sido associado à identidade do povo judeu por séculos. Contudo, ele vai muito além disso. A estrela de David é uma figura geométrica composta por dois triângulos entrelaçados, formando um hexagrama, e carrega consigo significados profundos, que remontam à antiguidade e transcendem fronteiras religiosas. Mas qual é a verdadeira origem desse símbolo? Como ele passou a ser um emblema de proteção e identidade? E por que ele permanece tão relevante até os dias de hoje? No decorrer deste vídeo, vamos explorar os segredos por trás da estrela de David, desvendando sua história, os símbolos que ela carrega e o impacto cultural e espiritual que ela teve ao longo dos tempos. Este símbolo, muitas vezes visto apenas como uma imagem decorativa ou religiosa, carrega em seu interior um mistério que poucos conhecem. Ao olharmos mais de perto, podemos perceber que a estrela de David tem um significado muito mais profundo do que parece à primeira vista. Sua presença é uma chave para entender não apenas a história do judaísmo, mas também aspectos espirituais universais, que se conectam com diversas culturas ao redor do mundo. Agora que você tem uma ideia do que está por vir, prepare-se para embarcar nesta jornada fascinante. Vamos descobrir os segredos da estrela de David, uma história de origem, fé e mistério que atravessa séculos. A estrela de David, ou Magen David, escudo de Davi, carrega consigo uma história que remonta a milênios. Seu nome é uma homenagem ao rei Davi, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, que governou Israel por volta do século X a.C. No entanto, o símbolo não foi associado diretamente a Davi durante sua vida. A conexão entre o rei e a estrela surgiu séculos depois, à medida que o judaísmo se desenvolveu e a estrela de David passou a ser vista como um símbolo de proteção divina. A origem exata do hexagrama não é completamente clara, mas sabe-se que ele apareceu pela primeira vez como um símbolo decorativo em algumas culturas antigas, muito antes de se tornar um ícone judaico. Civilizações como os egípcios, fenícios e hindus já utilizavam figuras geométricas semelhantes, mas o significado delas era bem diferente. Na tradição judaica, o símbolo se consolidou durante a Idade Média, quando começou a ser utilizado em sinagogas e como um emblema de identidade do povo judeu. A estrela, composta por dois triângulos sobrepostos, tornou-se um símbolo de proteção e força, associado ao reinado de Davi e às suas batalhas vitoriosas. Segundo algumas tradições, o próprio Davi teria usado um amuleto com esse símbolo durante as batalhas, acreditando que ele representava a proteção divina. Embora não haja confirmação histórica de que Davi tenha realmente utilizado esse emblema, o fato é que, com o tempo, a estrela de David passou a ser vista como um símbolo de ligação direta com Deus e com a proteção divina. Na Idade Média, o hexagrama se tornou um dos símbolos mais importantes do judaísmo, aparecendo em diversos objetos e até nas bandeiras de comunidades judaicas em várias partes da Europa. O uso da estrela como emblema do povo judeu se intensificou durante o século XIX, quando ela foi adotada oficialmente pela comunidade judaica de Praga. Mas foi apenas em 1948, com a fundação do Estado de Israel, que a estrela de David foi oficialmente incorporada à bandeira nacional, marcando o auge de sua associação com o judaísmo. A estrela de David não é apenas um símbolo visual, mas carrega em si um profundo significado espiritual e místico. Ela é composta por dois triângulos equiláteros entrelaçados, um apontando para cima e outro para baixo. Esse entrelaçamento é mais do que uma simples forma geométrica. Ele representa a união de opostos, a harmonia entre o céu e a terra, o divino e o humano. Essa dualidade é central para o entendimento da estrela de David, pois ela simboliza a conexão entre os planos espiritual e material. O triângulo que aponta para cima é frequentemente associado ao céu, ao espírito e à divindade,
enquanto o triângulo apontando para baixo representa a Terra, a matéria e o homem. Quando entrelaçados, esses triângulos mostram a interação entre o divino e o humano, refletindo a ideia de que, embora os seres humanos sejam limitados pela Terra, podem alcançar o céu por meio da espiritualidade e da conexão com Deus. Em outras palavras, a estrela de David é um lembrete de que, embora vivamos em um mundo físico, temos uma ligação constante com o espiritual. Além dessa dualidade, a estrela de David também está associada ao número 6, já que cada triângulo possui 3 lados. O número 6 tem um significado significativo em muitas tradições religiosas e espirituais. No judaísmo, o número 6 é considerado o número da perfeição humana, já que foi no 6º dia da criação que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em algumas correntes místicas, o número 6 também representa a harmonia, o equilíbrio e a busca pela unidade com o divino. A estrela de David também é considerada um símbolo de proteção. No contexto judaico, acredita-se que o hexagrama seja uma forma de repelir o mal e as forças negativas. Muitos judeus, ao longo dos séculos, usaram o símbolo como amuletos ou talismãs para afastar o mal e atrair bênçãos divinas. A ideia de que a estrela de David tem poderes protetores ainda é forte na tradição judaica, sendo reverenciada como um símbolo de força espiritual e segurança divina. Esse significado profundo não se limita apenas ao judaísmo. Em muitas outras tradições espirituais e místicas, o símbolo da estrela tem sido visto como um emblema de equilíbrio cósmico e proteção divina. Embora a estrela de David seja amplamente reconhecida como um símbolo do judaísmo, sua presença e significado não se limitam a esta religião. Ao longo da história, o hexagrama apareceu em diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo, muitas vezes com significados semelhantes ou complementares aos encontrados no judaísmo. No cristianismo, por exemplo, o hexagrama também é utilizado em algumas representações simbólicas. Embora não seja um símbolo central da fé cristã, ele pode ser encontrado em algumas igrejas antigas, onde representa a união entre o divino e o humano, refletindo a natureza de Cristo como sendo ao mesmo tempo Deus e homem. Em algumas tradições esotéricas, a estrela de David também é vista como um símbolo da harmonia universal, onde a união dos opostos, representados pelos 2 triângulos, é a chave para alcançar o equilíbrio espiritual. A presença do hexagrama no hinduísmo e no budismo também é notável. No hinduísmo, por exemplo, o símbolo aparece em diversos mandalas, onde seus 2 triângulos entrelaçados representam a união do masculino e do feminino, do céu e da terra, em uma busca pela harmonia cósmica. De forma semelhante, em algumas escolas de pensamento budista, a estrela é vista como um emblema do caminho para a iluminação, onde o equilíbrio entre os elementos opostos é essencial para alcançar a sabedoria e a paz interior. O hexagrama também é presente em culturas antigas como a egípcia e a fenícia. No Egito Antigo, símbolos geométricos semelhantes ao hexagrama eram usados para representar a relação entre o microcosmo e o macrocosmo, ou seja, entre o ser humano e o universo. Para os fenícios, o hexagrama estava relacionado à proteção e à invocação de forças divinas, sendo frequentemente encontrado em amuletos e talismãs. O que chama a atenção é que, independentemente da cultura, o símbolo da estrela de David tem sido associado ao equilíbrio, à proteção e à harmonia. Sua universalidade reflete uma verdade profunda. A busca pelo equilíbrio entre os opostos e a conexão com o divino são temas universais, que transcendem as barreiras religiosas e culturais. A difusão do hexagrama ao longo do tempo e em diferentes partes do mundo é um testemunho da sua força como símbolo espiritual. Seja no Oriente, no Ocidente ou no mundo antigo, a estrela de David continua a ser uma representação poderosa dos princípios que regem a harmonia cósmica e a proteção divina. Nos dias de hoje, a estrela de David permanece como um dos símbolos mais importantes e reconhecíveis do judaísmo. Sua presença na bandeira do Estado de Israel, desde a sua fundação em 1948, consolidou ainda mais seu papel como um emblema nacional e religioso. Para os judeus, a estrela representa não apenas a fé, mas também a unidade e a resiliência do povo judeu diante das adversidades históricas. A estrela de David, como símbolo do judaísmo, carrega um peso simbólico enorme. Ela não apenas marca a identidade do povo judeu, mas também evoca a história de sobrevivência, fé e esperança do povo de Israel ao longo de séculos de perseguições e diásporas. Durante o Holocausto, a estrela foi usada pelos nazistas como um meio de marcar e humilhar os judeus, uma experiência dolorosa que deu à estrela um novo significado. Nesse contexto,
a estrela de David tornou-se um símbolo de resistência e resistência espiritual. A estrela é frequentemente vista em sinagogas, em amuletos de proteção e em outros artefatos religiosos judaicos. Seu significado no judaísmo contemporâneo não se limita apenas à sua associação com o rei Davi e com o povo judeu, mas também à sua capacidade de simbolizar a aliança eterna entre Deus e o povo de Israel. A estrela é vista como um escudo espiritual, uma proteção divina que permanece em vigília sobre os judeus, lembrando-os de sua relação única com Deus. Além disso, a estrela de David também é uma fonte de inspiração espiritual e mística. Na tradição cabalística, por exemplo, ela é vista como um símbolo poderoso de equilíbrio cósmico e de conexão entre o plano físico e o espiritual. Os cabalistas acreditam que o hexagrama possui uma energia mística capaz de trazer cura e proteção, e frequentemente o utilizam em meditações e práticas espirituais para alcançar um estado de harmonia e iluminação. Nos dias atuais, a estrela de David também tem sido usada por judeus de todo o mundo como uma forma de afirmação da identidade e da fé. Em uma era de crescente globalização e intercâmbio cultural, a estrela continua a ser um símbolo de pertencimento, não apenas para os judeus, mas também como um ponto de contato entre diferentes religiões e culturas, unindo as pessoas através de seus significados profundos e universais. A estrela de David, com sua forma geométrica simples, mas profunda, não é apenas um ícone religioso, mas também um símbolo espiritual universal. Seu poder transcende as fronteiras do judaísmo e se estende a várias tradições místicas e esotéricas ao redor do mundo. O hexagrama, composto por 2 triângulos entrelaçados, é uma representação visual dos princípios espirituais que governam o universo, como o equilíbrio entre opostos, a harmonia cósmica e a busca pela união com o divino. O conceito de harmonia entre opostos está presente em muitas culturas e religiões. A estrela de David, com seus 2 triângulos, um apontando para cima e o outro para baixo, simboliza a união do céu e da terra, o espiritual e o material, o masculino e o feminino. Essa dualidade é vista como essencial para a ordem cósmica, refletindo a ideia de que a verdadeira paz e compreensão só podem ser alcançadas quando há equilíbrio entre os opostos. Esse princípio é fundamental em várias tradições espirituais, incluindo o taoísmo, que enfatiza a importância do equilíbrio entre o yin e o yang, ou o cristianismo, que vê a união de Deus e homem na figura de Cristo. No campo da Cabala, uma das correntes místicas judaicas, a estrela de David assume um significado ainda mais profundo. Os cabalistas acreditam que o hexagrama é um símbolo da interação entre as forças divinas que governam o universo e a alma humana. Para eles, o símbolo é uma chave para entender o fluxo de energia espiritual que une o ser humano com Deus e com a criação. Essa visão esotérica da estrela a coloca no centro de práticas místicas que buscam a elevação da alma e a união com o divino. Além disso, em muitas culturas indígenas e tradicionais, o hexagrama é visto como um símbolo de proteção. Em várias partes do mundo, os povos ancestrais criaram amuletos e talismãs com formas geométricas semelhantes ao hexagrama, acreditando que esses símbolos poderiam proteger contra o mal e trazer harmonia. A estrela de David, com sua conexão com forças espirituais protetoras, é vista como um talismã poderoso que pode afastar energias negativas e trazer equilíbrio e harmonia para aqueles que a usam. Essa universalidade da estrela de David como símbolo de equilíbrio, proteção e união entre opostos reflete um profundo ensinamento espiritual. A busca pela harmonia e pela conexão com o divino é uma jornada comum a todas as tradições espirituais e culturais. Seu poder como um símbolo de união entre o humano e o divino transcende as diferenças religiosas e culturais, tornando-se um emblema universal de espiritualidade. Embora a estrela de David continue a ser um símbolo de força e identidade para os judeus em todo o mundo, ela também enfrenta desafios no contexto do mundo moderno. Em uma era de globalização, de crescente intercâmbio cultural e religioso, o significado e o uso do hexagrama têm sido questionados, reinterpretados e até mesmo desvirtuados. A estrela de David, que historicamente representava a aliança e a proteção divina sobre o povo judeu, tem sido, por vezes, usada de maneiras que podem causar divisões ou mal-entendidos. Um dos maiores desafios enfrentados pela estrela de David no mundo moderno é a sua apropriação fora do contexto religioso judaico. Em algumas culturas, o símbolo tem sido utilizado de maneira superficial, sendo transformado em um emblema de moda ou de consumo, perdendo, assim, sua profundidade espiritual. Essa banalização do símbolo pode fazer com que sua verdadeira essência se perca, afastando-o de seu significado sagrado e conectando-o a tendências que pouco têm a ver com seu propósito original. Além disso,
A estrela de David também é frequentemente associada a questões políticas e sociais, especialmente no contexto do Estado de Israel. A utilização da estrela na bandeira israelense, embora uma afirmação poderosa da identidade e da soberania do país, também tem gerado controvérsias. Para algumas pessoas, principalmente em algumas regiões do Oriente Médio, a presença da estrela de David no contexto político é um símbolo de divisão e conflito, associando-a à opressão e aos desafios históricos enfrentados pelos povos árabes. Nesse sentido, a estrela de David, em vez de ser um símbolo de unidade, pode ser vista como um emblema que divide, ampliando as tensões e os desentendimentos geopolíticos. Além disso, no mundo moderno, onde o secularismo tem ganhado força, o significado religioso e espiritual da estrela de David também tem sido enfraquecido. Para muitos, a estrela perdeu seu vínculo com a fé e a tradição, sendo vista apenas como um ícone cultural, mais relacionado à história do que a uma vivência espiritual cotidiana. Esse afastamento do simbolismo religioso pode resultar na perda de sua importância dentro da comunidade judaica, especialmente entre as gerações mais jovens, que podem não se sentir tão conectadas com os ensinamentos espirituais que o símbolo carrega. Contudo, apesar desses desafios, a estrela de David permanece como um símbolo resiliente. Ela ainda tem o poder de reunir os judeus em torno de sua identidade e de representar a luta contínua pela sobrevivência e pelo fortalecimento da fé, não apenas no passado, mas também no presente e no futuro. Sua capacidade de se adaptar e sobreviver aos desafios do mundo moderno é um testemunho de sua força espiritual e cultural, e de sua relevância contínua em um mundo em constante mudança. À medida que o mundo evolui e as sociedades se transformam, a estrela de David enfrenta um novo conjunto de desafios e oportunidades no contexto das novas gerações. Em um mundo onde a tecnologia, a comunicação global e a pluralidade de identidades culturais estão cada vez mais presentes, o significado e o impacto da estrela de David nas futuras gerações dependem de como ela será transmitida, compreendida e preservada. Para as novas gerações de judeus, a estrela de David continua sendo um símbolo importante de identidade e herança. Porém, o modo como esse símbolo é encarado pode mudar com o tempo. Em um mundo onde a informação é facilmente acessada e as barreiras culturais são constantemente desafiadas, os jovens podem começar a perceber o símbolo de uma forma mais ampla, buscando entender seu significado não apenas no contexto judaico, mas também no cenário global. A estrela de David, com sua carga simbólica profunda, tem o potencial de ser uma ponte entre as tradições do passado e os desafios do futuro, conectando as novas gerações com a história, ao mesmo tempo em que permite uma reinterpretação contemporânea. Porém, a manutenção de sua relevância no cenário moderno depende da forma como ela é abordada dentro das comunidades judaicas e além delas. Muitos judeus jovens podem sentir uma desconexão com os símbolos tradicionais de sua fé, buscando uma experiência religiosa mais pessoal e menos ritualística. Nesse contexto, a estrela de David pode se tornar um símbolo de fé que evolui, um ponto de partida para discussões sobre espiritualidade, identidade e o papel do judaísmo no mundo moderno. Seu significado não precisa ser estático, mas pode ser adaptado para refletir a diversidade de experiências e desafios enfrentados pelas novas gerações. Ao mesmo tempo, as novas gerações podem também olhar para a estrela de David sob uma lente de tolerância e respeito, reconhecendo seu papel importante não apenas dentro do judaísmo, mas como um símbolo de unidade e harmonia entre diferentes culturas e religiões. Em um mundo cada vez mais interconectado, a estrela de David pode se tornar um símbolo de cooperação interreligiosa, refletindo as ideias de equilíbrio e reconciliação que são tão necessárias em um período de crescente polarização política e social. Portanto, o futuro da estrela de David depende de como ela será transmitida e compreendida pelas novas gerações. Com sua rica herança, a estrela tem a capacidade de se reinventar e de continuar a ser uma fonte de inspiração e reflexão, não apenas para os judeus, mas para todos aqueles que buscam entender o significado profundo dos símbolos espirituais e sua relevância no mundo contemporâneo. Seu legado espiritual e cultural permanece forte, pronto para ser moldado e enriquecido pelas futuras gerações. A estrela de David, com sua forma simples, mas poderosa, continua a ser um dos símbolos mais reconhecíveis do mundo, carregando consigo uma rica história e um profundo significado espiritual. Ao longo dos séculos, ela não apenas serviu como um ícone da identidade judaica, mas também como um símbolo universal de harmonia, proteção e equilíbrio. Sua capacidade de transcender culturas, religiões e períodos históricos é um testemunho de seu poder duradouro, que continua a ressoar tanto nas comunidades judaicas quanto nas mais amplas esferas espirituais e culturais.
A estrela de David representa mais do que apenas um símbolo religioso. Ela é uma chave para entender as complexas interações entre o humano e o divino. Seu significado, profundamente enraizado na tradição judaica, também se conecta com princípios espirituais universais que abrangem a busca pela harmonia entre os opostos, a união de céu e terra, e o equilíbrio entre forças cósmicas. É um emblema que nos lembra da importância da conexão espiritual e da busca por uma existência plena e equilibrada, com respeito à nossa origem divina e ao nosso propósito na Terra. Embora o símbolo tenha enfrentado desafios ao longo do tempo, seja por sua apropriação secular ou por seu uso em contextos políticos, a estrela de David continua a ser um ícone resiliente, que se adapta às necessidades e circunstâncias do mundo moderno. Sua presença nas gerações mais jovens pode ser vista tanto como uma afirmação de identidade quanto como uma oportunidade de reinterpretar seu significado em uma sociedade globalizada e interconectada. O simbolismo da estrela é vasto o suficiente para ser relevante em um mundo diversificado, sendo capaz de unir as pessoas em torno de ideais comuns de paz, equilíbrio e espiritualidade. O legado da estrela de David é, portanto, um legado de continuidade e transformação. Ele se estende além das fronteiras do tempo e do espaço, conectando diferentes gerações e culturas com uma mensagem universal. À medida que avançamos para o futuro, a estrela de David tem o potencial de continuar a ser um farol de sabedoria espiritual, um símbolo de proteção e um lembrete de nossa busca constante por equilíbrio e conexão com o divino. A estrela de David é mais do que um símbolo. Ela é um elo entre o passado, o presente e o futuro. Seu legado duradouro, sustentado pela fé e pelo significado profundo que carrega, continuará a iluminar o caminho das gerações futuras, guiando-as em sua jornada espiritual e cultural.